princípio, né, você pode até parecer meio feia, assim, tá muito lobulada, mas ela tem, ó, uma margem, ó, bem delimitada, ó, e com um halozinho, ó, de esclerose, certo? E nessa fíbula tem o quê? A fíbula, para aí que eu vou falar, aí a fíbula você já tem o quê? Tem outra lesão, certo? É lítica. Só que a lesão na fíbula, ela é lítica também, mas ela é bem delimitada, mas não tem esse halo. Então aqui seria uma lesão desse tipo, ó, porque ela tem uma linhazinha periférica, mas não é tão grossa, e na fíbula já seria desse tipo, entendeu? Então ele tem duas lesões ósseas, uma aqui mais agressiva e uma menos agressiva, certo? No mesmo paciente. Compatível com... Não, isso aqui é como eu estou falando. Esse daqui, por exemplo, deve ser um tumor de células gigantes, tá? Agora, essa daqui, não tem como falar assim. Então pode ser duas coisas diferentes, assim, né? Pode. Poderia ser até um tumor de células gigantes? Pode, mas não está muito típico. Porque o tumor de células gigantes tem mais esse aspecto assim, com as septações dentro dessas lobulações, mas ele pode ser mais agressivo. Ele pode, inclusive, ser até maligno, sabe? Ele é um tumor benigno, mas que pode ser maligno. Então, assim, ele pode... 90% deles são benignos, mas ele pode ser maligno e metastizado. Mas, assim, o importante que eu estou dizendo é a gente saber a característica. Então, esse aqui seria menos agressivo do que essa daqui, que não tem halo, né, de esclerose óssea, tá? Tá. Certo, pessoal? Então, tranquilo? Então, é o seguinte. Em relação à matriz que é formada naquele osso. O que é matriz? Quando você tem uma lesão, por exemplo, a osteoblástica, ela forma o que? Osso. Então ela tem uma matriz óssea, ou seja, essa região aqui, ó, que está super densa, aqui, ó, ela está formando o osso. Como é que eu sei? Porque é um tipo de calcificação, né? Como se fosse deposição de osso aqui em cima. Já esse outro tipo é uma lesão totalmente diferente, ó. Ela é uma lesão lítica, tá? Ela é uma lesão lítica, ó. Certo? As margens dela são o quê? Elas já não são tão bem definidas, né? Ela já não tem aquele halo de esclerose e ela se confunde um pouco a margem dela aqui, né? Se ela termina aqui, se ela termina aqui, né? Então, assim, ela não é tão bem delimitada. Mas dentro dessa lesão, ó, você tem uns pontinhos de calcificação, né? Esse tipo de calcificação, assim, ó, que vocês estão vendo aqui, parece umas pipocazinhas assim, certo? Ela é característica da calcificação de padrão de cartilagem, tá? Padrão condral, certo? Então, cartilaginosa. Então, essa lesão, ela tem matriz cartilaginosa, ou seja, a lesão que está formando isso aqui é uma lesão baseada em cartilagem. Por exemplo, um condroblastoma, um condrosarcoma, certo? Então é uma lesão baseada em quê? A matriz dela, a formação dela é baseada em cartilagem, tá? Então é diferente de uma calcificação desse tipo, que é uma calcificação óssea, tá? Então são matrizes diferentes. A calcificação óssea acontece o que? Lesões blásticas, né? A calcificação cartilaginosa, ela pode ser uma lesão que tem uma parte blástica, mas ela tem que ter a lesão lítica com a formação disso aqui. Então, assim, existem tumores mais complexos que ele tem uma parte dele que pode formar, né, uma matriz óssea e cartilagem junto, né? Aí já são casos mais complicados. Mas você tem que delimitar o que é que tem. Quando você delimita cartilagem dentro daquela lesão, ou seja, matriz condroide, você já diminui o que? Os diagnósticos diferenciais, né? Eles vão ter que participar o que? De lesões que formam cartilagem, tá? Então é importantíssimo você tentar delimitar se existe matriz cartilaginosa ou óssea na lesão. Certo, pessoal? Até aqui tranquilo? Agora a gente vai para uma outra característica que é importantíssima, tá? Importantíssima mesmo, talvez uma das principais, que é o que? A reação periosteal. Você já ouviu falar disso, reação periosteal? Sim. Toda vez que sofre um osso, sofre uma agressão, pode ser por trauma, pode ser por infecção, pode ser por tumor, ele reage. E um dos tecidos mais ativos do osso
é esse tecido que recobre a cortical óssea, que chama periósteo, né? Ele é bem vascularizado, ele tem um metabolismo mais alto e ele consegue o quê? Reagir mais rápido às agressões. Então, por exemplo, quando você tem uma fratura, o calo ósseo, né, ele forma uma reação periosteal, né? Ele tem uma reação periosteal exuberante. Uma infecção osteomielite forma uma reação periosteal exuberante. Um tumor ósseo forma uma reação periosteal também. Então, a gente tem que delimitar o quê? Também quais são as reações periosteais benignas, eu não vou nem dizer benignas, as reações periosteais pouco agressivas, das reações periosteais mais agressivas. É a mesma coisa, tá? Toda vez que a reação periosteal ela for o quê? Contínua, ó, é esse ossozinho levantado aqui, ó. O osso ele é para ser assim, o córtex, ó. Aqui eu tenho uma lesão óssea, certo? O córtex ele vem aqui, ó, acompanha a linha do córtex, ó. É isso aqui, ó. Uhum. E aqui por fora, ó, tem um negocinho levantado, certo? Dá para vocês verem isso, né? Então o córtex passa aqui dentro e aqui fora, onde estão as setas, eu tenho um levantamento, né, desse periósteo. Isso é uma reação periosteal. Essa reação é uma reação que a gente chama de reação sólida. É uma reação contínua, ó, única, e simplesmente levantou o periósteo. Essa é a reação periosteal mais simples, tá? É a reação periosteal mais benigna de todas, tá certo? É a reação chamada sólida, tá? Então só fez levantar o periósteo, tá bom? Tranquilo? São lesões pouco agressivas que causam esse tipo de reação periosteal. A lamelar, ela é mais fácil de vocês entenderem quando a gente falar da multilamelar. O que quer dizer uma lamela? É como se fosse uma casca de uma cebola, certo? Então você vê o que? Várias camadas assim, ó, sobrepostas, certo? Então são as lamelas. Então olha aqui, ó, várias camadazinhas aqui, tá vendo? Sim. Certo? Então, ó, tem uma camada aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. São várias camadas, né? Isso aí seria o que? Multilamelar, como uma casca de cebola. Inclusive, a multilamelar também pode ser chamada de reação em casca de cebola, tá? Mas o nome mais científico assim seria multilamelar, né? Aí quando você vem pra cá, o que é isso aqui? Aqui tem uma lesãozinha e aqui, ó, ao redor do osso, ó, tem uma lamelazinha. Ó. Então, qual é a diferença da reação sólida para a lamela? É porque a lamela, digamos, você pode ter duas diferenciações dessa, por exemplo. Cortical, aí uma parte mais escura e uma lamelazinha que é só a parte densa. E na sólida, ela é toda homogênea, assim, toda branquinha, certo? É só uma besteira, assim. A sólida para lamelar é quase a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Aqui ela é toda branquinha e aqui ela levanta como fosse uma bandinha dessa daqui, tá? Então ela tem aqui um negocinho levantado aqui e outro levantado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O córtex está aqui mais interno e aqui a reação lamelar. Ó. E a lesão está aqui embaixo, certo? Nesse caso aqui, são múltiplas lamelas. Então foram várias cascazinhas de cebola dessa. Então ela é multilamelar. Então da esquerda para a direita, você tem o quê? Um aumento da agressividade. Mas todas essas três aqui são consideradas ainda pouco agressivas, tá? Todas essas três reações aqui são consideradas pouco agressivas. Certo? Agora nós vamos para as feias mesmo, tá bom? Então aprenderam essas aqui, né? Sólida, lamelar e multilamelar, tá? Essas são as do bem, tá bom?